Vamos todos de pé abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler os 21 versículos iniciais. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam ao Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que, em nada, serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Pai, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deixou, por toda a instrução que podemos receber dela. E é isso que precisamos essa noite, instrução na Tua palavra, Pai, revelada a nós pelo Espírito Santo. Ela é o verdadeiro alimento que fortalece a nossa vida. E é isso que queremos te pedir essa noite. Fortalece-nos, Senhor, com o alimento da Tua palavra. Ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Pai, para que, fortalecidos pela Tua palavra, possamos viver de maneira que te agrade. Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos e clamo pela Tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra com verdade, e este poder quebre barreiras e faça com que a palavra chegue aos nossos corações. Esta é a oração que faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o último versículo que lemos aqui, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é uma palavra do apóstolo Paulo que eu creio que muitos de nós conhecem, já ouvimos,
já falamos sobre ela, talvez até já tenhamos repetido esta palavra, não é? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E de fato é um discurso muito bonito que o apóstolo Paulo fez. Eu li com você aqui os primeiros 21 versículos dessa carta. É um discurso que ele está fazendo, uma apresentação da carta direcionada aos crentes na cidade de Filipe, e ele está falando, abrindo seu coração e trazendo realmente uma palavra muito bonita. Só que isso não é apenas uma palavra bonita, isso é uma palavra de verdade, não é, irmãos? É uma palavra verdadeira, é uma afirmação do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Será que nós também podemos fazer essa declaração, mas com a verdade com a qual o apóstolo Paulo a fez? Podemos nós também hoje dizer isso? É sobre isso que eu queria refletir contigo essa noite. Será que para nós realmente o viver é Cristo? Ou virou apenas no nosso entendimento uma frase de efeito, uma frase bonita, uma frase popular, mas que talvez não tenha muito significado na nossa vida, porque a gente não vive de acordo a fazer com que essa palavra seja verdadeira. Mas na vida do apóstolo Paulo, ela não era um discurso, não era uma retórica, ela era uma verdade absoluta. Por tudo que ele viveu, por sua história, nós podemos dizer isso sem medo de errar. Paulo estava falando sinceramente: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas será, a pergunta que eu volto a fazer para a nossa reflexão é: será que nós também podemos fazer uma afirmação desse tipo? Porque se o viver é Cristo, quer dizer que não há vida sem Ele. E é isso que a Bíblia diz. Antes de conhecer a Cristo, você conhece a Bíblia, sabe que estávamos mortos. Mortos em delitos e pecados. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância de vida que Ele nos dá é a sua presença em nós. Então, eu não tinha vida. Se hoje tenho vida, só a tenho por causa de Cristo. Então, quando Paulo diz o viver é Cristo, é exatamente a verdade absoluta. Porque sem Ele, embora eu possa viver, fazer um monte de coisa, até conquistar um monte de coisa, na verdade a Bíblia diz que eu estou morto. Mas isso precisa ser muito bem entendido por cada um de nós, porque quando vamos fazer uma declaração dessa, é necessário que a gente realmente considere que não há mais nenhuma atividade humana, física, biológica, de qualquer tipo, que tenha sentido sem a presença de Jesus. Depois da nossa conversão, na qual fomos perdoados, restaurados, trazidos de novo à vida, continuamos a viver. E aí a gente começa a perceber que, como muitos dizem, o primeiro amor vai se esfriando. Aquela primeira sensação de alegria que tivemos na conversão, para muitos a realidade é outra, vai se esfriando, vai se esvaziando, porque começamos a perder o sentido disso que Paulo disse: o viver é Cristo. Parece que começamos a viver muito bem sem Cristo, mesmo depois da conversão. E aí fica difícil dizermos uma frase como essa, porque fazemos muitas coisas, porque pensamos em muitas coisas, temos muitos planos e projetos, e parece que a vida começa a correr desassociada de Cristo, irmãos. Por isso essa reflexão se faz importante. O que é a vida para nós? O sentido da vida é o que questiona e inquieta as pessoas desde que o mundo é mundo. As pessoas sempre se perguntaram: para que eu vivo? Por que vim a esse mundo? Para onde vou? São as perguntas que até os cientistas tentam de alguma forma responder. Mas será que nós cristãos que recebemos a verdadeira vida, vida de Jesus, sabemos o que é vida? Como anda, irmãos, a nossa vida? Vida no sentido real, o que é? É apenas o nosso cotidiano, com todas as atividades que desempenhamos no nosso dia a dia? Será que a nossa vida se consiste das coisas que fazemos, conquistamos, compramos, conseguimos?
Veja, a Bíblia tem alguns exemplos, Jesus mesmo ensinou, a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Porque muitos têm uma ideia errada sobre a vida e a igualam aos seus bens. Quanto mais bens, mais vida. Quanto mais bens, mais a pessoa diz, estou aproveitando a vida. Mas o que de fato é vida, segundo o conceito bíblico, irmãos? Será que é só uma tentativa de melhorar, de ter sucesso, de perpetuar a espécie? Para que estamos vivendo? Especialmente agora que vivemos de verdade, depois da conversão. Para que serve a minha vida? Para que serve a sua vida? Veja, para Paulo, nada na vida tinha sentido se fosse desassociado de Jesus Cristo e do plano de Jesus para a sua vida. A gente costuma dizer uns para os outros, Deus tem um plano na sua vida. O que isso quer dizer, hein, irmãos? Quer dizer que você vai ganhar na Mega Sena? Será que é isso? O que isso quer dizer, Deus tem um plano para a sua vida? Ah, que você vai conquistar, vai fazer, vai acontecer. Às vezes as pessoas associam a vida de uma forma completamente errada. Para Paulo, não havia nada na vida que tivesse sentido se não tivesse dentro da vontade de Deus, se ele não estivesse de alguma forma vivendo na presença de Deus. E veja, Paulo foi um homem que teve tudo na vida, se você falar até financeiramente, era de boa família, era um homem que não era pobre, não é? Mas ele mesmo diz, perdi tudo por Cristo. Mas para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase não é uma frase de efeito, é uma frase de verdade. É isso que eu queria que nós entendêssemos essa noite. Só que parece que a gente esquece o que significa a vida e só temos uma boa noção dela quando olhamos para a existência de uma pessoa sem Deus. Você já olhou para uma pessoa sem Deus? E você já viu no que consiste a sua vida? Você já observou, e certamente você conhece muitas pessoas sem Deus, muitas pessoas que não estão nem aí para Deus, e talvez a vida até pareça boa, a vida dessa pessoa, mas olha para a essência dessa vida, e aí talvez a gente comece a valorizar a vida que Jesus nos deu, irmãos. Parece que é preciso olhar o que é ruim para valorizar o que é bom que nós temos da parte de Deus. Parece que alguns de nós, às vezes, precisam passar os olhos nessa realidade difícil em que muitas pessoas sem Deus estão vivendo, nesse desespero de vida, para que a gente valorize o que Jesus fez na nossa vida e entenda que realmente o viver é Cristo. Porque se não for Cristo, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se não for Cristo, nada do que você faça, conquiste ou te cerque, vai valer a pena. Então, olhando para a palavra de Deus, entendemos o sentido dessa palavra que Paulo está aqui afirmando. Então, eu penso uma coisa importante, irmãos. Quantos hoje, mesmo na igreja, mesmo depois do encontro com Cristo, continuam vivendo como se fossem pessoas do mundo? Como eu falo isso? Porque a vida dessas pessoas se assemelha em muito à vida das pessoas do mundo. A única diferença é que elas frequentam uma igreja. Mas o que elas planejam para a vida é igualzinho. O que elas almejam na vida é igualzinho. Os sonhos são iguaizinhos. Então a pessoa vive como uma pessoa do mundo, mas vem à igreja, frequenta a igreja. Mas a essência de vida e os seus valores não mudaram. Essa pessoa não pode dizer que o viver é Cristo, porque o seu viver em muito se assemelha ao viver das pessoas que não conhecem a Cristo. Isso é muito comum, irmãos. Não sei se você percebe, mas é uma realidade. Muitas vezes eu vejo isso até em relação a pais e mães com seus filhos, ao sonharem para seus filhos objetivos que qualquer pai humano também, o mundano também sonharia, mas nada de espiritual, né? O que você quer para o seu filho? Que ele tenha um bom emprego, que ele tenha um bom casamento, que ele seja importante, que ele seja reconhecido. E se ele for tudo isso e for para o inferno?
Depois a gente vê isso, né? Depois, deixa eu viver a vida primeiro. Depois a gente se preocupa com o céu e o inferno, não é? Não é assim que muita gente tem vivido na igreja, irmãos. Isso a gente vê nas entrelinhas do nosso comportamento. Então, como dizer como Paulo, o viver é Cristo? Paulo, nesse texto que a gente leu aqui, esses 21 versículos, ele vai mostrar para a gente por que ele pode, no versículo 21, dizer com propriedade, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Os versículos anteriores vão formando essa ideia na própria vida de Paulo, olhando para os seus exemplos. Então eu queria olhar contigo hoje para a vida desse homem, para aquilo que ele falou, para que a gente possa trazer um pouco para a nossa vida, irmãos. Para que de fato também um dia possamos dizer assim. Não é que a gente queira morrer ou queira anular a vida. Não é isso que eu estou dizendo a você. Mas que realmente haja o entendimento de que estar em Cristo é essencial para que eu possa dizer que estou vivo. Porque quem em Cristo não está, está morto. Mas será que a gente vê isso mesmo? A impressão que eu tenho, às vezes, é que nós identificamos mortos em delitos e pecados quando olhamos uma pessoa drogada, jogada na sarjeta, né, abandonada, doida. Aí não, aí sim, é morto em delito e pecado. Mas quando vemos um milionário, uma pessoa muito bem de vida, né, que mora na Zona Sul, em frente à praia, não temos a noção de que ela também está morta em delitos e pecados. Porque alguns de nós gostariam de ter a vida dela. Como você quer ter a vida de um morto? Me diga. Você está maluco? Pergunta simples para você. Você quer ter a vida de um morto? Ou você não percebe que morte e vida não depende do que temos ou deixamos de ter, mas depende de estarmos ou não em Cristo? Será que entendemos isso, irmãos? Vamos olhar para o que Paulo disse aqui e entender por que esse homem tinha credenciais para dizer, sem que ninguém o acusasse de estar mentindo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, primeiros versículos, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja, alegria é a palavra que ele começa a usar. Aliás, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Se você ler toda a carta, você vai ver quantas vezes Paulo fala em alegria, de estou alegre, alegrei-me. Várias vezes ele vai mencionar esse estado de espírito. E na própria carta, daqui a pouquinho, ele vai dizer que ele está debaixo de cadeias, se referindo aos grilhões, às correntes que o prendiam. Ele estava preso. Paulo escreve essa carta dentro de uma prisão. Mas como está o seu estado de espírito? Como está a sua vida espiritual dentro da prisão? Ele diz, dou graças a Deus. Ele está lá dentro, mas está dando graças a Deus. Graças a Deus pela vida daqueles irmãos em Filipos. Porque sempre ora por eles com alegria, em todas as minhas orações. Paulo está na cadeia, mas não está orando por si mesmo. Ele está orando pela igreja em Filipo. E ele está com seu coração alegre por eles, por aquela igreja, por aqueles irmãos. Veja por que a vida de Cristo realmente está dentro dele. Porque não está egoisticamente pensando só em si mesmo. O que muitos de nós hoje não poderiam nunca dizer essa frase é porque egoisticamente pensamos só em nós, oramos só por nós, buscamos só os nossos próprios interesses. E Paulo está com uma alegria concreta na sua vida, um prazer interior que nasce de um relacionamento com Deus. Como pode alguém estar alegre numa cadeia? Como pode? Você consegue pensar numa resposta? Só há uma explicação. Relacionamento com Deus, que está acima de qualquer circunstância da vida. Não que ele goste de estar na cadeia. Paulo não é louco. Ninguém gosta disso.
mas a cadeia não o deprime, porque o seu coração tem um relacionamento com Cristo que faz com que nasça no seu interior um prazer que extrapola as circunstâncias da sua vida. Hoje eu vejo cristãos com crise existencial. O que eu faço da minha vida? Não acontece tudo o que eu quero. A minha vida não é do jeito que eu sonhei. Me irrita isso, sabia? Dá vontade de botar na cadeia um desgraçado desse, não dá? Tirar da igreja e jogar lá no cárcere. Fica aí um pouquinho para ver que é bom para tosse. Dá uma lição de Jeremias nele, né? Fala sério, não dá vontade, irmãos? Porque Paulo está alegre. Paulo está pensando nos outros. Porque a alegria dele não pode ser destruída pela dor. Não pode, porque ele vive em Cristo. Cristo vive nele, ele vive em Cristo. Cristo é alegria, Cristo é vida. Então ele supera as dores, ele supera a tristeza, ele supera a adversidade. Veja versículos 6 e 7. Estou plenamente certo, olha como ele usa as palavras, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, isso é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele, como fala, ele tem certeza, ele tem plena convicção, estou plenamente certo. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Isso, irmãos, é fé. O nome disso é esperança. A fé não é a certeza do que se espera. Ele diz, eu estou plenamente certo. Veja, não há lugar na vida de Paulo para um pessimismo, embora todas as circunstâncias pudessem levá-lo a isso. Ele fundou a igreja em Filipe, mas agora ele está preso. Ele podia dizer, agora eu estou longe deles, vai dar tudo errado. Agora eu não estou lá para pregar, eles vão se perder todos. Vai todo mundo voltar para o inferno. Não, ele podia estar pensando assim, né? Mas não, ele diz, eu estou plenamente certo que foi Deus que começou a obra em vocês e é Deus que vai completá-la, estando eu aí ou não estando eu aí. A obra não depende de mim, a obra é de Deus e de Deus ela depende. Então eu tenho plena certeza de que a boa obra começada por Deus, ela há de ser concluída na vida de cada um de vocês. E é justo que eu pense assim, porque eu trago no coração vocês, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Todos somos participantes da mesma graça. O que ele está mostrando ali? Que ele não se acha merecedor de atenção especial, embora ele possa ser reconhecido como o maior dos apóstolos, pelo maior trabalho que realizou do que todos os outros. Mas ele diz na cadeia que ele está debaixo da mesma graça. A mesma graça que alcançou você, me alcançou Paulo. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Às vezes as pessoas se decepcionam muito com a vida porque elas se acham melhores do que as outras. E aí quando elas percebem que não são, entram em crise. Tem muita depressão que nasce dessa ilusão de que eu deveria ser honrado, de que eu deveria ser querido, que eu deveria ser reconhecido. Aí como não é, aí entra em crise, entra na depressão. Paulo não tinha isso, porque ele não se acha melhor. Ele se acha um alvo da graça. Graça é coisa que não merecemos. Ele diz, eu me alegro com vocês, mesmo nas minhas algemas, porque estamos todos debaixo da mesma graça. Estamos todos assim. E eu creio, eu estou plenamente certo e convicto de que Deus vai completar o que ele começou. De que Deus está trabalhando. Veja, ele não se revolta contra Deus porque está na cadeia. Deus me deixou ir para a cadeia e agora, por que não vê, não me tira daqui? Não, Deus está trabalhando. Está trabalhando, Deus está tornando as coisas, Deus está fazendo. Veja mais, versículo 9 até o 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção,
para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha o que ele diz aqui, irmãos, que ele faz essa oração. Ele ainda está orando por aquela igreja, e na sua oração ele pede que o amor aumente, que haja um pleno conhecimento, uma percepção, que as pessoas abram os olhos, se percebam, se enxerguem como cristãos e sejam excelentes e se encontrem em sinceridade, inculpáveis diante de Deus. Ele está orando pela pureza daquela igreja, porque ele sabe que amor, conhecimento, discernimento, justiça, tudo isso provém de Deus. Nenhum de nós traz estas coisas em si mesmo. Nenhum de nós é justo, nós somos justificados. Nenhum de nós é bom, Deus é que nos torna bons, irmãos. Nenhum de nós tem méritos algum em coisa alguma. Nenhum de nós tem conhecimento, é Deus a fonte do conhecimento. Nenhum de nós tem amor, amor não nasce na gente, Deus é amor, e aquele que permanece em Deus, permanece no amor. Veja, não há nada de bom em nós, ele então está orando pela igreja, para que Deus seja propício a eles nesse sentido, e que tudo isso seja manifesto na vida daquelas pessoas. Paulo era alguém que podia dizer, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E ele prova isso, não só nas palavras, mas nas atitudes. Versículo 12 do mesmo texto, até o 14, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê, irmãos? Para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha o consolo de Paulo, irmãos. Ele está dizendo, eu estou preso, mas essa prisão serviu para uma coisa boa. Não foi Paulo que ensinou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Está aqui, se cumprindo na sua própria vida, e ele está ensinando a minha vida particular. Ela não é tão importante. Os meus próprios interesses não são tão importantes, contanto que estejam em primeiro lugar os interesses de Deus. E pelos interesses de Deus, a minha prisão está servindo para muita coisa. E ele dá um relato do que está acontecendo, de que muitas coisas têm acontecido e têm contribuído para o progresso do Evangelho. O fato dele estar preso não aprisionou o Evangelho. Imagina, foi preso o maior pregador do Evangelho. O homem que mais difundiu o Evangelho da história antiga. Aí ele poderia pensar, bom, agora comigo preso, bom, acabou a igreja. Acabou tudo. Eu estou preso. Não. Ele identifica o seguinte, ó, mesmo eu preso, o Evangelho continua progredindo. E a razão disso é, inclusive, a minha própria prisão. Por quê? Todos tornaram conhecidos as minhas cadeias. Ficou notório para todos que eu fui preso. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minha prisão, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns irmãos que estavam acomodados com a prisão de Paulo se motivaram a pregar mais e mais o Evangelho. Então isso alimentava a alegria do apóstolo Paulo. Por quê? O viver não é Cristo? Se o viver é Cristo, a minha vida não está em primeiro lugar. Minha vida no que se refere aos meus interesses, né? A minha vida, quando eu a encaixo, né, nas minhas perspectivas, ela não está mais em primeiro lugar. Ela agora é útil para que Deus possa usar. Às vezes nós louvamos, usa-me, Senhor. Você já louvou esse louvor? Usa-me, Senhor. Beleza. E se Ele quiser te usar para aprender você, para você servir de estímulo para os outros pregar o Evangelho? Ah, não, mas não é isso que eu estava pensando quando eu cantei, não, Deus. Quando eu cantei Usa-me, eu estava pensando que isso ia me dar uns poderes sobrenaturais, que eu ia fazer as pessoas iam cair, que eu ia botar a mão e ia curar, que ia expulsar demônio. Eu pensei que era isso, Senhor. Também é isso. Mas também pode ser que Ele te use como um mártir.
Você quer ser usado como mártir? Não, como mártir não, Senhor. Espera aí, que negócio é esse? O morrer é lucro, o viver é Cristo. Então, ele podia considerar que a sua vida valia a pena, mesmo na cadeia, porque isso estava sendo usado por Deus para o progresso do Evangelho. E aí, ele diz ainda no verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Veja, ele assume a defesa do Evangelho. Ele diz, eu fui incumbido dessa defesa, mesmo na cadeia. Ele se coloca na posição de contribuir para que Cristo seja alcançado, seja visto, seja reconhecido por mais pessoas. No versículo 18 ele diz, todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Isso é uma decisão, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redunda em libertação. Olha o que ele está passando. Ele está preso. E aí alguns se levantam para pregar o Evangelho. Como ele disse, de uma forma mais enfática. E Cristo está sendo anunciado. Uns de boa vontade. Mas outros se levantam para pregar, dizendo exatamente o contrário. Dizendo que Paulo estava passando por uma tribulação naquela cadeia. Questionando até a santidade de Paulo. Veja, os teólogos da prosperidade já existiam naquela época. Deviam estar dizendo, se Paulo fosse crente mesmo, ele não estava na cadeia. Se Paulo fosse fiel mesmo, ele deve estar em pecado. Por isso que ele foi para a cadeia. Alguns estavam pregando desta maneira, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, julgando que as minhas cadeias eram tribulação que eu estava passando, provavelmente por algum erro da minha parte. Além de estar na cadeia, ainda é caluniado por outros irmãos. Mas o que ele está dizendo, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que é regozijar? Alegrar? É isso? Sempre me alegrarei. Isso me alegra. Sempre me alegrarei. O que alegra, gente? Pensa nisso. O que nos torna alegres? Dinheiro, prêmio, bens, alegre-se. Como eu posso me alegrar? Paulo se alegra em qualquer circunstância. É na mesma carta aos Filipenses que ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a alegria dele não depende de um fator exterior. Ela nasce de dentro. Sempre me alegrarei. Me alegro e sempre me alegrarei. É uma decisão. Quando você decide ser alegre, não tem quem te faça triste, meu irmão. Você entende isso? Você consegue entender isso? Quando você decide ser alegre, você tem que decidir isso. Ah, mas por quê, pastor? Primeiro, porque você é salvo. Já pensou? Você não vai para o inferno. Olha que maravilha. Dá para se alegrar? Ou você quer dar uma torradinha lá? Hã? Você não vai. Alegre-se. Porque nós permitimos que a tristeza venha ao nosso coração. Ah, pastor, mas às vezes acontecem coisas ruins, sim. E com Paulo aconteceu o quê? Você acha que foi bom ir para a cadeia? Você acha que ele estava esperando, me prendam, me prendam? Não. Foi ruim, foi triste. Mas ele decidiu ser alegre na tristeza. Ele decidiu se alegrar. Atitude de coração, atitude de espírito. Às vezes nós temos um espírito que tem uma atitude contrária. A gente decide se entristecer. E às vezes a gente chora de barriga cheia, irmãos. Chora sem motivo, chora sem razão. Crise sem razão de ser nas vidas de muitos de nós.
Irmãos, às vezes os nossos problemas são o sonho de muita gente, irmãos. E a gente está aí em crise por coisinhas pequenas, por coisinhas sem valor, quando há pessoas passando por coisas muito piores. Mas nós não decidimos ser alegres, nós decidimos ser chatos. E aí quem tira um chato da sua chatice, meu irmão? Ninguém, porque a pessoa decidiu ser assim. Paulo, para ele, o viver é Cristo. Se o viver é Cristo, eu sou feliz. Lembra de domingo à noite aqui, irmãos? Sou feliz com Jesus, nós louvamos. Sou feliz. Não importa o que aconteça, sou feliz. Porque ainda que algo muito ruim aconteça, Deus vai mudar aquilo. Deus, de alguma forma, fará com que aquilo coopere para o meu bem. Sou feliz com Jesus. Decisão, atitude. Por isso ele pode dizer para mim, o viver é Cristo. Ele pode afirmar isso. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui é o ápice do seu raciocínio, irmãos, porque Paulo está dizendo, meu viver ou a minha morte, de qualquer maneira, vão engrandecer Jesus Cristo. Ele está aqui dando uma declaração de que não serei envergonhado. Quem pode fazer essa declaração? Quem crê. Ele já está na cadeia, já está passando vergonha. Você já se imaginou na cadeia, irmão? Sem pensar se é justo ou se é injusto, se você foi julgado injustamente ou não, mas você já se imaginou na cadeia? Teus amigos perguntam para você, onde é que está o fulano? Está na cadeia. O que você acha? Teus parentes perguntam para você, onde é que você está? Está na cadeia. É uma vergonha isso? Não importa se alguém vai saber ou não, se é justo, se é injusto, mas só esse fato já seria vergonhoso. Mas Paulo diz, eu não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Porque também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu sobreviver a essa cadeia, sair daqui e continuar pregando o Evangelho, Cristo vai ser glorificado. Mas se eu morrer aqui nessa cadeia, Cristo também vai ser glorificado. Talvez seja esse o segredo da vida, irmão. A vida, estando ou não fisicamente em você, ela é para a glória de Deus. Se morrer, é para a glória de Deus. Se viver, é para a glória de Deus. Você lembra dos amigos de Daniel, quando foram ameaçados de ser jogados na fornalha? O que disseram ao rei? Se o Senhor quiser nos livrar, Ele livrará. Se o Senhor não quiser nos livrar, vamos morrer queimados. Mas de qualquer forma, Deus é glorificado. Entende isso? Aí no verso 21 ele faz a declaração. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos perseguir esse alvo, irmãos. De que a gente possa um dia fazer essa declaração. Para que de fato a nossa morte seja lucro, queridos. Porque a pior coisa é você morrer e essa morte ser um grande prejuízo para você. Que a nossa morte seja lucro, mas que a gente persiga esse alvo. Viver assim, com esses valores que nortearam a vida de Paulo. Amém? Deus abençoe você e te dê essa vida. Vamos louvar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quero orar por você, meu irmão. Quero orar por mim também, por todos nós que estamos aqui. Nós possamos refletir essa palavra. O meu prazer, diz a canção, é viver na casa de Deus. O meu prazer é louvar ao Senhor. Tudo isso que foi dito na mensagem depende da onde está o nosso prazer. O nosso prazer, a nossa fonte de prazer está onde? Depende disso. O viver realmente ser Cristo e o morrer realmente ser lucro. Se essa música que cantamos também é verdade, o meu prazer é estar na casa do Senhor, aí eu começo a acreditar que o meu viver seja Cristo. Eu começo a acreditar que o morrer seja lucro. Peça a Deus agora que Ele fale ao teu coração a respeito do prazer. Aonde está o seu prazer? Deus participa dele ou não? Ele é independente de Deus. Pai, fala conosco pelo Espírito Santo, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira a nos incomodar e promover uma mudança de vida, de temperamento, de comportamento, mudando, Pai, os nossos prazeres, mudando, Senhor, as nossas prioridades, Pai. Fala ao coração do teu povo essa noite, ó Deus. Vem corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nós, para que esse louvor seja verdade em nossos lábios, Senhor. Que o meu prazer seja viver na casa do Senhor. Que o meu prazer seja louvar ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Para que aí sim possamos dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fala conosco, Senhor. Muda, Pai, os nossos valores, transforma os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Recebe, Senhor, o nosso culto, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, Senhor. Entregamos em Tuas mãos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus.